Olá pessoal, tudo bem? Eu quero primeiramente saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dar as boas-vindas para essa próxima aula que iniciaremos agora. Evidentemente, você deve se lembrar que nas aulas passadas nós falamos sobre alguns pressupostos falsos a respeito da natureza humana. Vimos como que especialmente o pensamento de Darwin, ele influenciou e moldou todo o pensamento moderno a respeito do homem. Então a gente começou com essa questão das falsas pressuposições, exatamente para que a gente tenha uma noção sobre contra o que nós estamos lidando de verdade. E eu digo contra, porque na verdade nós estamos no meio de uma grande guerra de cosmovisões. Não se trata apenas de opiniões divergentes, não se trata apenas de uma opinião que seja contrária à outra. Na verdade, nós estamos numa batalha de cosmovisão, e se nós desejamos ter uma cosmovisão correta a respeito do homem, nós precisamos então construir o nosso pensamento e as nossas opiniões com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ela é de fato a nossa única regra de fé e de prática. E na nossa cultura atualmente, especialmente nos meios acadêmicos, o que prevalece ainda é a cosmovisão naturalista, e com a teoria evolucionista sendo o alicerce de toda a base de estudo. Então, quando vai se estudar psicologia, por exemplo, não se vê o homem como um ser criado à imagem de Deus e nem se admite a ideia de que ele tenha sido criado por um ser soberano superior. Muito pelo contrário, geralmente parte do pressuposto que o homem é um animal evoluído e que essa então é a condição básica e a condição fundamental do ser humano. Mas nós estamos aqui para estudar a antropologia na perspectiva bíblica, e eu espero que essas considerações venham de alguma maneira ajudar você, não só na sua formação acadêmica, não só na sua busca por conhecimento, mas que isso venha de fato influenciar a sua fé, fortalecer a sua fé, no sentido de que você construa todos os seus pensamentos e todas as suas convicções naquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos revela. Muito bem, nesse capítulo, nessa aula, nós vamos então partir para o capítulo 2, onde falaremos sobre o conhecimento do homem através do Criador. Ainda nesse capítulo, a gente vai demonstrar e vai mostrar algumas influências da teoria da evolução no pensamento moderno, no pensamento comum, mas a partir de agora a gente já vai começar a olhar um pouco mais para aquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito do homem e da necessidade que nós temos de estudar o homem e conhecer o homem na perspectiva do Criador. Eu imagino que você saiba, mas eu vou esclarecer que quando eu falo ou uso o termo homem, na verdade eu estou me referindo ao gênero humano, tanto homem quanto mulher, tá certo? Não só homem no sentido masculino da palavra, mas homem no sentido de humanidade. Ok. Dentro das considerações introdutórias, eu quero começar aqui com um provérbio grego muito conhecido, muito famoso, que fala sobre o conheça a ti mesmo, sobre a necessidade do autoconhecimento. Não, é difícil determinarmos qual filósofo disse essa expressão com certeza. Alguns falam que foi Sócrates, outros atribuem a Pitágoras, mas seja como for, independente de quem tenha dito essa frase, a grande questão é que o ser humano ele alimenta um desejo profundo do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para que a gente reflita. Como o homem pode se autoconhecer? Nesse sentido, como que uma pessoa pode encontrar as ferramentas dentro de si mesma para que ela
alcance o autoconhecimento de fato. O homem, ele tem uma lente em seu ser que possibilite conhecer e descobrir o que se passa no mais profundo da sua alma? Essa pergunta também é muito importante, porque ela faz a gente pensar sobre a questão das lentes que são usadas para a interpretação da realidade. Embora esse seja um assunto mais do campo da cosmovisão, mas dentro da antropologia bíblica, essa questão das lentes também é muito importante. Por quê? Porque toda a realidade ao nosso redor, ela só pode ser interpretada através de uma lente que é usada para fazer uma leitura. No pensamento, então, dessa linha que busca o autoconhecimento em si mesmo, então, qual lente que é usada para essa busca? Geralmente é a lente do humanismo, ou seja, o homem como sendo a medida de todas as coisas e, nesse sentido, como centro da existência, como centro da vida e como centro do universo, ele é, então, o nível ou a medida que é usada para interpretar a própria realidade. Mas essa é uma pergunta. Será que o homem tem as ferramentas ou ele tem as lentes necessárias para se conhecer e para descobrir o que passa no mais profundo da sua alma? É só você olhar para dentro de você mesmo e fazer uma análise. Se você consegue perscrutar ou desvendar o mais profundo do seu ser simplesmente com aquilo que você encontra dentro de você mesmo. Essa é uma pergunta reflexiva, filosófica, bastante pertinente para o nosso assunto. E a terceira pergunta: as respostas para o autoconhecimento estariam em nós mesmos? Que, de uma certa maneira, é o que nós acabamos de falar. Será que a gente pode fazer uma introspecção e chegar a uma determinação real daquilo que nós somos, no sentido perfeito da palavra ou da nossa existência? Muito bem, independente de quais respostas a antropologia humana ou a antropologia sem ser a bíblica dê a essas perguntas, a antropologia bíblica, por sua vez, ela vai dizer que somente a Escritura pode revelar a nossa origem, o nosso propósito, a nossa condição e a nossa esperança. Bom, todos esses pontos e todos esses aspectos, eles estão revelados nas Escrituras Sagradas, especialmente no capítulo 1 de Gênesis. Lá em Gênesis 1 fala a respeito da origem humana, quando é afirmado que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É isso que nos distingue das demais criaturas, é isso que coloca, como diz o Salmo 8, o ser humano numa condição de dignidade e superioridade em relação às demais criaturas que povoam todo esse vasto universo. Fala também sobre o nosso propósito. Qual é o propósito da vida humana? Lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26 e até o 29, vai falar que Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, e deu a eles a ordem de povoarem, multiplicarem e encherem a terra. Num certo sentido, o propósito de Deus é que toda a extensão do jardim fosse povoada por criaturas criadas à imagem de Deus, e dessa maneira todo o jardim estaria representado pelo próprio Deus. Porque dentro da antropologia bíblica de natureza reformada, o que nós vamos aprender mais à frente é que o ser humano ele é como representante de Deus. Na verdade, existe uma linha de pensamento que diz que nós fomos criados por Deus para refletir, reproduzir e resplandecer a presença de Deus. Esse era o propósito de Deus para Adão e Eva no jardim, e esse continua sendo o propósito de Deus mesmo depois da queda. Ou seja, encher o universo de criaturas à imagem de Deus, no caso depois da queda. Essa imagem ela é restaurada em Cristo, mas o grande propósito de Deus
formar uma grande legião de adoradores, e enquanto todos os espaços, enquanto todo o universo não estiver repleto de adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, então esse projeto e esse propósito não estará concluído totalmente. Nós não devemos pensar no propósito de Deus apenas no sentido salvífico da palavra, ou no sentido da salvação, embora esse sentido também exista e seja presente. Mas devemos pensar também no propósito doxológico da criação do homem, ou seja, que significa viver para a honra e para a glória de Deus. Um outro estudioso chamado Van Groningen, ele vai dividir esse propósito em 3 aspectos: o mandato ou aspecto espiritual, que envolve o nosso relacionamento com Deus, como adoradores, como aqueles que devem ter comunhão com Deus, aprofundar essa comunhão através da adoração, do culto, do serviço, do desenvolvimento dos dons e talentos, da vida de piedade, da devoção e assim por diante. A segunda responsabilidade diz respeito ao aspecto social, que é o nosso relacionamento com o nosso próximo, especialmente com a nossa família, quando nós devemos, então, aprofundar os nossos laços, quando nós devemos cultivar a amizade, os relacionamentos realmente saudáveis, especialmente no âmbito do relacionamento do homem para com a mulher. A gente vê já o princípio da família muito claramente estabelecido por Deus ali na criação. O homem e a mulher deveriam se casar, deveriam unir-se um ao outro, e a partir dessa união deveriam multiplicar o gênero humano, e assim a terra seria povoada de criaturas feitas à imagem de Deus, que viveriam para a glória de Deus, e nem mesmo o pecado ele mudou essa intenção e esse propósito. E o terceira responsabilidade que o Van Groningen trabalha diz respeito ao aspecto cultural, que é o nosso relacionamento com a cultura, com o mundo, com a criação de Deus, por assim dizer. Embora não seja o nosso objetivo agora, mas essas considerações elas nos ajudam a entender que o propósito de Deus, na verdade, ele não está relacionado ou voltado apenas para as questões espirituais ou para as questões eclesiásticas. O propósito de Deus é, de fato, que todas as esferas da vida humana cumpram o seu propósito, que cumpram a sua finalidade, que em última análise é refletir, reproduzir e representar a presença de Deus em todos os espaços desse vasto universo. As Escrituras revelam também a nossa condição, que é, depois do pecado de Adão e Eva, a condição de pecadores. Esse conceito, essa condição, ela é muito claramente delineada por Paulo a partir de Romanos, capítulo 3, quando ele fala que todas as criaturas, todos os seres humanos são pecadores, destituídos da graça de Deus. Ele vai demonstrar a universalidade do pecado, falando que todos pecaram, que todos estão mortos, que todos estão perdidos, independente de ser judeu ou grego, todos necessitam de um Salvador. Efésios capítulo 2 fala que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição, é a condição de mortos espiritualmente. E aí a Escritura nos revela também a questão da nossa esperança, que entra o aspecto da promessa messiânica que é feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Infelizmente, há muitas igrejas que desprezam o Antigo Testamento por não entenderem a sua importância, a sua relevância, e como que o Antigo Testamento, na verdade, ele é tão importante quanto o Novo, porque eles formam uma unidade. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles descrevem a história da missão de Deus. É o agir de Deus através da criação
passando pela queda, chegando na redenção e caminhando para a consumação. Não existe nenhum fato histórico, nenhuma época de toda a história, independente da época que seja, que de fato não esteja dentro do desenvolvimento dessa grande missão que está sendo desenvolvida por Deus desde o início, desde a criação. Por isso que ao longo dos nossos estudos, oportunamente nós trabalharemos com a questão da criação, da queda, da redenção e da consumação. Esse aspecto também é muito bem elaborado e desenvolvido pelo Dr. Van Groningen. Recomendo a leitura das obras e das teses defendidas por esse escritor e pensador, tá certo? Muito bem, vamos continuar aqui então. O espelho que revela o homem para si mesmo. E aqui nós temos duas imagens, dois quadros. O primeiro fala o homem na perspectiva da antropologia humana. Então você pode ver que ali tem uma mão que está moldando uma imagem humana, porque é exatamente essa a ideia. A perspectiva da antropologia humana, ela sempre vai partir da ideia de que a ciência materialista, ela tem as ferramentas para explicar a origem do homem, no caso, por meio da teoria da evolução e da existência eterna da matéria. Basicamente, são os pressupostos básicos da ciência materialista. Ou seja, o homem, ele é fruto de uma evolução que vem se desenvolvendo por milhares ou até mesmo milhões de anos. A matéria, nesse sentido, ela é eterna, porque eles não conseguem identificar o seu início, mesmo partindo do princípio de que o universo ele surgiu a partir de uma explosão. É necessário que, para que essa explosão tenha acontecido, tenha que existir alguma coisa. Então, eles consideram que a matéria ela é eterna, ela existe desde sempre, mas eles não reconhecem nenhum fenômeno sobrenatural, nenhum fenômeno que seja de natureza espiritual, como nós falamos. Ou seja, tudo se resume à matéria. Tudo se resume àquilo que pode ser visto e pode ser tocado. Agora, a segunda imagem, o homem na perspectiva da teologia ou da antropologia bíblica, porque a antropologia bíblica é um dos temas da teologia que abrange todo o estudo, por assim dizer. E aí nós temos uma Bíblia, e dentro dessa Bíblia uma lâmpada fazendo uma alusão à própria palavra de Deus como sendo lâmpada para os nossos pés. Nesse sentido, as Escrituras explicam a origem do homem por meio da doutrina da criação. Então, nós cremos, sim, no sobrenatural, nós cremos no metafísico, nós cremos naquilo que vai além do que os nossos olhos podem ver e as nossas mãos podem tocar. E essa é basicamente a grande diferença entre a antropologia humana e a antropologia bíblica. A antropologia humana, ela parte de várias premissas, mas todas elas têm algo em comum, que é o fundamento nesse pensamento evolucionista, como sendo o homem fruto de um grande processo de desenvolvimento, sendo que os ancestrais humanos seriam os macacos. Embora essa teoria nunca tenha sido comprovada de fato, como a gente viu nas primeiras aulas, ela desfruta de grande prestígio nos meios acadêmicos. Mas vamos continuar um pouco mais. A tentativa de conciliar a doutrina da criação com a teoria da evolução. Essa proposta ela é conhecida como o evolucionismo teísta. Então, segundo essa teoria, ou segundo esse pensamento, é possível você pegar alguns pressupostos do pensamento criacionista e conciliá-los com o pensamento do processo evolutivo. Essa tentativa de conciliar essas duas
essas duas linhas de pensamentos totalmente divergentes, ela foi desenvolvida por supostos cientistas cristãos. Então, como eles não admitem a ideia da criação a partir do nada, ou a criação a partir simplesmente da palavra poderosa de Deus, como a gente encontra lá em Gênesis capítulo 1, a gente até pode oportunamente fazer um estudo e algumas reflexões a respeito de como as declarações de Gênesis elas são curiosas, no sentido de apontarem para a criação de Deus a partir do nada, sendo a palavra criadora o único instrumento poderoso que Deus usou para trazer as coisas à existência. Então, como eles não admitem essa tese na sua totalidade, eles tentaram conciliar a teoria, a doutrina da criação com a teoria da evolução. Então, segundo essa teoria, Deus teria dado apenas a partida, criando a vida da sua forma mais simples e primitiva, da qual teriam evoluído todos os seres vivos. Mas é importante que a gente entenda, como eu já mencionei, que Gênesis declara que o homem foi criado diretamente por Deus. Como diz o professor Adalto Lourenço, um cientista cristão muito sério e que desenvolveu um trabalho muito importante, pelo menos no Brasil, no sentido de divulgar a doutrina, o pensamento criacionista. Então, ele sempre diz nos seus estudos e nos seus escritos que é necessário muito mais fé para acreditar na teoria da evolução ou mesmo nesses pressupostos evolucionismo teísta do que acreditar na doutrina da criação tal qual ela é apresentada a nós na Bíblia Sagrada. Precisa mais fé para acreditar no evolucionismo do que no criacionismo. E um exemplo muito interessante que ele usa na sua explanação é que, da mesma maneira que é impossível uma grande explosão organizar ou colocar todas as coisas de maneira organizada depois de ter explodido, é impossível que o universo tenha chegado a esse nível de perfeição como tendo fruto a partir de uma explosão. Ou seja, é impossível. É necessário muita fé para admitir a ideia de que o universo, tal qual nós o conhecemos, seja fruto de uma explosão, por acaso, que tenha produzido vida em toda a sua complexidade, em toda a sua perfeição. Por isso, nós cremos que o ser humano não é o resultado de um processo de desenvolvimento. Muito pelo contrário, Deus criou o homem de forma direta e imediata. Direta porque não teve nenhum meio, ele simplesmente pronunciou e através da palavra da criação, ele criou todos os elementos diretamente que foram usados para a formação do homem. No caso, o homem veio do pó da terra, como nos é dito em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e no sentido de imediata também, ou seja, Deus falou e imediatamente aconteceu. E ele pessoalmente modelou o corpo e soprou no homem o fôlego da vida. Então, aqui nós temos dois aspectos muito importantes que eu quero já destacar a respeito da distinção do homem em relação às outras criaturas. O primeiro aspecto é quando fala da criação do homem, a imagem e semelhança propriamente dita, e o segundo aspecto é quando Deus sopra do próprio fôlego da vida. Ou seja, o ser humano, ele recebeu um tipo de vida que, na verdade, é muito superior do que a vida animal ou do que a vida, por exemplo, das outras criações que foram feitas por Deus, seja a vida animal, seja a questão do tipo dos organismos vivos, as plantas, as árvores, que também têm um certo tipo de vida, mas essa vida, ela não se compara a esse soprar de Deus comunicado aos seres humanos, que é descrito na Bíblia como fôlego da vida.
toda criatura, ela desfruta dessa condição de ser um portador da imagem de Deus, ainda que o pecado tenha distorcido e danificado, como veremos, como também todo ser humano, ele recebeu esse fôlego da vida, que é muito mais do que simplesmente viver no sentido que os animais vivem, tá certo? É por isso que a gente tem que ter a Escritura como a base do estudo e do pensamento, porque ela vai aos poucos nos revelando essa dignidade e essa superioridade da vida humana. Tem até um artigo muito interessante que eu vou solicitar a leitura para vocês, que é intitulado como A Evolução como Religião. Esse artigo está disponível no site do Monergismo e ele foi escrito por David Humphrey. E nesse artigo ele trabalha exatamente a ideia da evolução como uma religião, porque é exatamente que é isso que ela é para todos que a defendem. Uma coisa é a ciência provar a teoria da evolução através dos seus testes, através dos seus métodos laboratoriais, e assim chegar à conclusão de que a evolução é de fato um pensamento aceitável. Isso seria uma coisa totalmente diferente do que é feito. Na verdade, eles partem da ideia de que a evolução é o correto, mas sem ter os meios necessários para comprovar a sua tese. Por isso que a evolução é considerada como uma religião, porque, num certo sentido, ela também exige fé, tá certo? Ela exige também acreditar naquilo que não pode ser provado e nem comprovado. No caso dos pressupostos bíblicos e cristãos, nós cremos pela fé. E essa fé é uma virtude que é dada por Deus aos seus filhos, por aqueles que foram salvos e escolhidos em Cristo. Mas a fé que é necessária para acreditar no pensamento evolucionista, de fato, ela se configura como uma fé sem fundamento, uma fé sem estrutura, uma fé, eu diria, irracional. Muito bem, vamos continuar um pouco. Dentro do desenrolar da história bíblica, o que nós encontramos depois do pecado é a busca humana por autonomia e exaltação. A teoria da evolução e todas as filosofias que se contrapõem aos pressupostos bíblicos, todos eles têm algo em comum. É uma busca desesperada por autonomia e exaltação. Autonomia significa liberdade. O ser humano ele deseja ser livre da ideia e do conceito de um Deus que criou todas as coisas e que inclusive é Senhor sobre a sua própria vida. Se uma pessoa fosse coerente e considerasse, por exemplo, o criacionismo dentro de uma discussão sem preconceito, ele perceberia por si mesmo que esse pensamento cristão ele é carregado de muito mais plausibilidade, ele é muito mais plausível do que o pensamento evolucionista nas suas formulações principais. Mas por que isso não acontece? Porque o ser humano, ao buscar autonomia, ele deseja exaltar-se acima de tudo, inclusive da ideia da existência de um Deus. E ele faz isso de todas as formas. Tenta livrar-se de Deus e assim tornando-se o seu próprio Deus. Eu acho muito interessante quando você vê, por exemplo, as entrevistas de alguns cientistas famosos, escritores e filósofos, e geralmente eles têm isso em comum, né? Um desejo de autoexaltação, como se as suas ideias elas fossem ideias superiores. Eles têm um autoconceito a respeito de si mesmos, porque eles olham para si mesmos como se fossem os seus próprios deuses. E eles querem que as pessoas façam a mesma coisa, que elas não se prendam ao conceito da religiosidade ou da submissão à divindade, no caso a Deus. Eles querem tentar livrar o ser humano desses aspectos,
fazendo com que cada um seja o seu próprio Deus. Isso explica porque nós vivemos um mundo onde não há uma referência. Há uma referência, mas há uma tentativa de anular essa referência e esse padrão de moralidade. O aborto é visto como algo totalmente normal, o uso das drogas é visto como algo totalmente normal, a perversidade como algo totalmente normal, a perversidade, principalmente a sexual, como algo totalmente normal. Não estranhe quando daqui a algum tempo a pedofilia for tratada como algo normal. Nesse momento que nós vivemos, ela já é tratada como algo, não como um crime em si mesmo, mas ela é tratada como, às vezes, como uma doença até. Mas daqui a algum tempo, eles tentarão dar um aspecto de normalidade a essa prática. Assim como aconteceu com o aborto. Quando começou-se a falar do aborto, era uma discussão muito pesada, né? Todo mundo era contra. Mas com o passar do tempo, você percebe que isso é visto com uma certa normalidade. Inclusive, aqueles que se opõem não se manifestam surpresos quando alguém defende essa ideia. Isso mostra para a gente também como que o ser humano ele está tentando buscar a autonomia de Deus, exaltar-se a si mesmo e livrar-se de todo o padrão de moralidade também. Isso é visto lá em Gênesis 11:4, que diz: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, como já mencionamos, só que agora nesse contexto de Gênesis, eles construíram uma grande torre. Aquela torre deveria servir como referência para que eles não se perdessem. Até aquela época, eles falavam o mesmo idioma e eles já estavam se posicionando contra a ordenança de Deus. Deus havia dito a Adão e Eva que eles deveriam unir-se, multiplicar a espécie e encher a terra. Eles já estavam fazendo totalmente o contrário. Eles queriam ficar num único lugar, eles queriam formar um único povo, eles não queriam povoar a terra e eles queriam também que o seu nome fosse célebre, queriam ser exaltados e, em última análise, eles queriam escapar do juízo de Deus. Que arrogância e que prepotência! Construir uma torre e achar que essa torre poderia chegar até os céus e assim tornarem-se pessoas célebres, exaltadas, mais importantes até mesmo do que o próprio Deus. Mas esse é um retrato do que é o coração humano depois da queda. Ter um nome grande, exaltado e livrar-se do julgamento de Deus. Por outro lado, somente o Criador do homem pode dizer quem ele realmente é. Nenhuma filosofia, nenhuma psicologia ou ciência humana é capaz de revelar ou desvendar verdadeiramente a natureza humana. A Escritura é o instrumento para essa revelação do nosso caráter, razão pela qual a Bíblia é tão odiada pelos homens em todos os tempos, pois desmascara o ego humano e o confronta. Ela coloca o homem no seu devido lugar, uma criatura caída e sem esperança em si mesma. Herman Dooyeweerd acertadamente disse: a questão, quem é o homem, contém um mistério que não pode ser explicado pelo próprio homem. Então é muito interessante essa última afirmação, porque o pressuposto básico é que nós não podemos explicar a nós mesmos com base naquilo que nós somos. Nós não temos as ferramentas necessárias. Nós não temos os mecanismos suficientes para fazer essa autoanálise e chegar a todas as respostas que o nosso coração tanto anseia. Somente as Escrituras podem fazer. E é exatamente isso que elas fazem, com toda clareza
e objetividade. Mas é claro, esses pressupostos só fazem sentido para aqueles cujas mentes foram transformadas por Deus. Do contrário, como diz Paulo, o evangelho é uma loucura que não pode ser nem compreendida e nem aceita por aqueles que a ela se opõem. Somente a visão judaico-cristã descreve a natureza e o caráter humano de forma que reflete a realidade que experimentamos. E aqui nós entramos num pressuposto básico também, que é a questão da superioridade da cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica, ela cria uma sustentação racional, libertadora e real para a vida humana. É muito importante que a gente entenda que a sustentação bíblica, ela é racional. Ela não pode ser comprovada através de um laboratório. É evidente que não. Mas ela é racional porque ela é plausível. Ela é racional porque ela tem uma linha de raciocínio que é coerente, que tem fundamentos, que tem uma estrutura de pensamento. E ela é também libertadora, porque, na verdade, ela liberta-nos dessas angústias de querer saber de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. É libertador saber que nós somos criados por Deus e que a nossa alma encontrará descanso apenas em Deus, como diz Agostinho. As outras cosmovisões, por outro lado, elas colocam o homem no mesmo nível dos animais e criam diversas especulações. Então, veja que é uma questão realmente de tratar o ser humano com a dignidade que ele merece. Se nós o nivelamos como um animal, nós já estamos partindo do princípio que não há um propósito e nenhuma razão. É por esse motivo que todas as linhas e todas as cosmovisões fora do cristianismo, elas sempre conduzirão ao vazio existencial expresso pelo niilismo, como a gente viu no primeiro módulo, nas primeiras aulas, que é exatamente a conclusão de que não há um propósito para essa vida e que quando uma pessoa morre, simplesmente a única coisa que resta são as lembranças e as memórias que ela deixa, mas a pessoa em si, ela parte para o nada, porque não existe mais nada depois dessa vida. A palavra de Deus, por outro lado, ela mostra que a vida humana ela é transitória e que nós não temos domínio nenhum sobre as variáveis da vida. É irracional confiar na própria força. É o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 14. Nós não somos capazes de afirmar com certeza onde nós iremos amanhã, por exemplo. Nós não temos o controle do hoje e muito menos do amanhã. Agora, se a nossa vida é tão frágil, como diz também o livro dos Salmos, comparando a nossa vida, de fato, a um breve pensamento, ou como diz o profeta Isaías, como uma flor que vem e que vai, que não tem substância, que não tem consistência, onde está o significado da vida, então, afinal de contas? E aqui, mais uma vez, as escrituras sagradas revelam o real sentido da vida para o homem e seu propósito final, que a glória de Deus, essa sim, é a nossa verdadeira alegria. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos e alunos, o resultado e a conclusão de tudo que nós estamos falando é que viver para a glória de Deus é o propósito principal da vida humana. Muitas pessoas, elas falam sobre viver para a glória de Deus, mas elas não entendem o que isso significa na prática. Na prática, o que isso significa, entre outras coisas, é que nós somos criados por Deus para cumprir os propósitos que Ele estabeleceu lá no começo. Da mesma maneira que Adão e Eva se relacionavam com Deus no Jardim do Éden, antes da queda, é assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Da mesma maneira que Adão e Eva deveriam relacionar-se um com o outro, na base do amor, do respeito, do afeto, do carinho, do amor no verdadeiro sentido da palavra, assim nós devemos fazer também agora.
tratando as nossas esposas e esposos com dignidade, com amor, com atenção, criando os nossos filhos no temor de Deus, santificando-nos todos os dias para que sejamos cada vez mais semelhantes à imagem de Cristo e sendo, como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, que nós dizemos que nós devemos ser como sal dessa terra e luz desse mundo, e devemos também ser como Adão e Eva, da mesma maneira como eles cuidavam do jardim, da mesma maneira que eles trabalhavam, da mesma maneira que eles tinham o seu descanso. Todos esses princípios que estão claramente estabelecidos em Gênesis 1, eles constituem o propósito de Deus para a raça humana. E, no caso, somente aqueles que foram salvos por Cristo que têm os seus olhos espirituais para reconhecerem esse propósito estabelecido por Deus dentro de uma visão bíblica e cristã. Então, que Deus assim abençoe cada um de vocês. Eu espero que essas considerações iniciais elas tenham lançado luz para que vocês entendam, para que todos nós entendamos de fato a estrutura humana baseada numa perspectiva bíblica. Primeiro, porque ela é melhor. Segundo, porque ela é mais plausível. Terceiro, porque ela é formada em argumentação racional. E, finalmente, porque ela abre os nossos olhos para compreender que a glória de Deus é a nossa verdadeira alegria. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça e logo mais nos encontraremos para a próxima aula. Um abraço.